Entender, é importante entender o quanto do budget vai ser direcionado à estrutura, à tecnologia, quanto dele vai ser derivado para pessoas e o quanto eu tenho realmente para investimento. É bacana, cada vez mais a gente coloca uma parte desse orçamento para investimento em novos serviços, novos processos ou novas tecnologias. E para nos acompanhar nessa sexta temporada, a gente tem o patrocínio da Festa, uma plataforma de design por assinatura parceiros aqui do podcast. Tá difícil escalar a produção de design, vídeo ou copy? Equipes de marketing têm esse desafio porque muitos fornecedores e até times internos precisam de longos prazos para produção e não priorizam projetos de volume. Mas com a Fester a história é outra. Eu uso e eu posso dizer, você tem a capacidade ilimitada para escalar design na velocidade que precisa. Tecnologia de ponta que te dá autonomia e centraliza os projetos e squad multidisciplinar que garante a qualidade das entregas. Se você precisa escalar assets criativos, já chama o time da Festa por meio do QR Code ou no link na descrição. E ouvintes do nosso podcast têm condição especial. Você já pensou em transformar os seus vendedores em influenciadores? A Socialis é uma plataforma que instrui seus vendedores a adotar as melhores estratégias de redes sociais para potencializar alcance, engajamento e vendas através do digital. Com uma plataforma gamificada e inteligente, você transforma os seus vendedores em criadores de conteúdo de maneira prática, repassando as melhores estratégias e acompanhando o resultado na ponta. Escaneie o QR Code da tela ou entre pelo link da descrição para conhecer mais sobre a Socialis. Oi pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, e estamos com dois convidados especiais aqui. O Daniel, que é cofundador da Festa, já esteve aqui num episódio também, né? Até o estúdio deu uma mudada, Oba, upgrade, hein? Muito chique um vocês, cara. upgrade, né? E estamos aqui com o Rodrigo, diretor de marketing da SAP Concur também. Seja Olá, bem-vindo ao Marketing obrigado Negócios. pelo convite. Super feliz de estar aqui com você hoje. E bora bater esse papo. Gente, a gente trouxe uma temática que é um pouco a questão do orçamento de marketing, né? Como que as empresas olham para isso, tornam esse orçamento mais eficiente, como construir um marketing eficiente para as empresas. E a gente está aqui falando de duas empresas de diferentes portes e estruturas. Mas para a gente começar, vamos falar um pouco realmente de o orçamento de marketing. Qual que é a visão de vocês em relação a isso, as boas práticas de a gente olhar para isso, começando aí pelo Rodrigo? Então, assim, Rafa, o orçamento, obviamente, é uma questão, é um ponto fundamental dentro da estratégia. Tem que ser trabalhado totalmente alinhado com a estratégia de vendas, com as estratégias do negócio da empresa. Fundamental você entender, então, quais são os objetivos de vendas, o quanto a gente. Eu sou muito focado em geração de demanda, né? Então, muito do meu budget, do meu orçamento, é destinado para a geração de demanda. A gente está falando de 70% hoje do meu orçamento é destinado a ações que vão gerar demanda para os times de vendas. Então, primeira coisa, primeiro passo, entender quais são essas metas desses executivos, para a partir daí a gente começar a estruturar um plano que seja alinhado a essas expectativas e que gere realmente resultado e retorno para esses executivos. Então, assim, alinhamento com o negócio é fundamental, não é para fazer, tipo, por feeling, né, "Ó, preciso de tanto", não, tem que ser a questão realmente é ser estruturado. Também entender, é importante entender o quanto do budget vai ser direcionado à estrutura, à tecnologia, quanto dele vai ser derivado para pessoas e o quanto eu tenho realmente para investimento. É bacana, cada vez mais a gente coloca uma parte desse orçamento para investimento em novos serviços, novos processos ou novas tecnologias. Então, um pouquinho de como a gente tem trabalhado essa definição de orçamento desde a pandemia, acho que nos últimos anos é a forma que a gente mais tenta trabalhar. Eh, mas que nem eu comentei, o fundamental é entender a meta de vendas, entender a meta do negócio, para em cima disso você começar a derivar qual que é nosso orçamento, necessário para trabalhar. No nosso caso, um pouquinho até, a gente tá numa empresa multinacional, muitas vezes a gente acaba recebendo o budget lá de cima, né. A gente passa a necessidade, drive essas solicitações e tem um retorno, que pode ser
aquilo que pediu, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Em geral, um pouco menos, né? Para de Dificilmente vai vir mentir, os caras É. são ricos pra caramba, velho. dificilmente vai vir um pouco mais. E aí, em cima disso, adequar. E outra coisa que é importante cada vez mais é a flexibilidade, que ao longo do ano, Exato. você ter uma flexibilidade, obviamente. A gente tem alguns serviços que a gente tem contratados durante o ano, que são contratos que, independente do que a gente for fazer e for executar, vão acontecer. Mas você tem que ter uma flexibilidade, um fôlego para, de acordo com as necessidades de pipeline que eu preciso gerar, de negócios novos que a gente precisa trazer, de volume de negócios, eu posso tirar o orçamento de uma ponta ou de uma ação que eu vou executar para outra. Então, essa flexibilidade também é importante. E tecnologia para monitorar. Tecnologia para monitorar retorno, até consumo de orçamento também é importante. Você ter uma Uhum. tecnologia que cruze seu orçamento versus sua execução para você saber no final do dia o quanto você está dando de retorno para monitorar a efetividade. Legal, Acho que é um legal. pouquinho um resumo Boa. aí do que a gente vai falar. Da estrutura. Isso aí. Dani, você tem uma outra estrutura como startup. Como que você olha para o orçamento? De uma forma mais simples, digamos assim. Mas, pô, obrigado pelo convite, antes de tudo. Rodrigão, prazer estar aqui com você também. O Rodrigo é cliente da Festa desde o day one, né? Coisa É boa. isso mesmo. Mais de 3 anos, assim, Desde a gente aquela começou mensagem, né, no LinkedIn. no LinkedIn. Não, foi um spam por e-mail, eu acho. Foi spam? Acho que Foi foi. spam? Pode No começo da ser. Festa, a gente mandava spam para todo mundo. E alguns E respondiam. alguns respondiam. E o Esse ser Rodrigo humano respondeu. respondeu e a gente marcou uma reunião e a gente fechou, cara, em uma semana, uma coisa assim. Desde Foi. então a parceria dura Um bom bastante. case desde o início. Foi. É o cliente mais longo na Festa. É, Acho que a gente começou a trabalhar com vocês ainda estavam numa prototipação do totalmente, não serviço, tinha né? plataforma, não Deu tinha até nada, tinha 10 manual, pessoas né? na equipe. Esse cara confiou na gente num momento super importante e sempre serei muito grato por isso. Mas, enfim, acho que as duas empresas elas têm um público semelhante, então a gente atende o enterprise também, embora o ticket seja muito menor, e a gente é 100% B2B, assim como a SAP Concur. Então, assim, tem semelhanças e tem diferenças, né? A gente é uma empresa muito menor, quantos funcionários tem lá? A SAP Brasil deve estar por volta de 2.000 funcionários. A Concur a gente deve estar hoje, considerando o laboratório, umas 100 pessoas. 100 pessoas. Bom, mas a estrutura que vocês usam é enorme, né? Que é de certa Sim, forma da da SAP SAP como um como um todo. todo, né? A SAP como um todo está com 110 mil funcionários, Caraca, muita coisa. Pouquinho. mundialmente. E tô desviando, mas é uma pergunta que eu ia te fazer, Mas cara. como No seu time de marketing tem quantas pessoas Concur 5. no curso? SAP deve ter umas 25, mais ou menos. Pra você ver, são empresas com tamanhos diferentes, estruturas diferentes, mas o time de marketing ele não é tão diferente, né? Isso Sim. que é engraçado. Hoje a gente tá com... A gente estava há pouco tempo com 5, 6 pessoas, né? Agora a gente deu uma reestruturada na empresa, a gente tá com 3. Mas voltando à sua pergunta, né? É muito mais simples as coisas, né? Acho que um ponto que o Rodrigo trouxe que é fundamental é o profundo alinhamento entre todas as áreas antes de definir qualquer coisa relativa a dinheiro em times de marketing. Então a gente tem um evento que a gente faz uma vez por semestre, agora a gente está aumentando um pouco a frequência, que é o alinhamento geral. A gente pega todo o time, coloca todo mundo durante 3 dias, faz meio que um off-site, vai em restaurantes super legais, aluga um espaço super bacana para falar disso. O time de operações ele monta um evento super bacana para a gente discutir essas coisas, e a gente vai desdobrando os principais objetivos área por área e como isso vai meio que derreter, como isso vai recair em aquisição no geral, assim, não só marketing como vendas. E a partir daí a gente monta um orçamento que consiga contemplar. Porque às vezes, por exemplo, não é só marketing para aquisição. Às vezes, people precisa de uma pequena estrutura de marketing para poder fazer employer branding, para poder fazer divulgação de vagas e coisas do tipo. Tecnologia precisa ter alguma coisa provisionada, porque eles vão precisar fazer vídeos de demos de produto, vão precisar fazer blog explicando como eles produziram os produtos da Festa ao longo do tempo. Então, é sempre muito bom fazer esse grande alinhamento entre as áreas. E a gente tem uma regra na Festa que eu copiei de um investidor nosso chamado Cláudio, que foi o CMO da Gympass durante muito tempo, que é a regra do 70-20-10. Então a gente gasta 70% do nosso dinheiro, e aí com mídia, eventos, até ABM, com coisas que a gente já sabe que funcionaram no passado.
20% com coisas que a gente tem uma certa confiabilidade que vai funcionar, e 10% com coisas completamente malucas, assim. Então, cara, vamos. Aquele pin de inovação e risco. Exatamente. E 10% para coisas completamente malucas. Então, sei lá, um teste de mídia paga com um criativo que você acha que vai dar um mega retorno. Ou um programa de indicação que você não tem a menor ideia se vai funcionar ou não. Depende totalmente da boa vontade das pessoas e de um interesse que você não tem a noção se vai haver ou não. E a gente vai testando. E assim, esses são alguns dos 2 princípios que a gente trabalha lá. E acho que uma divisão clara entre coisas de curto e de longo prazo, né? Então, recentemente, a mídia ficou muito cara, as empresas tiveram que meio que se reinventar no geral no marketing. Assim, eu tenho visto isso consistentemente. A gente fez um estudo Marketing Shots que... Acho que você participou? Acho que eu respondi, também, Não, né? mas Que super é legal esse estudo. um paper super extenso com depoimentos de times de marketing das principais empresas brasileiras e muitas globais, respondendo o que é tendência pro futuro e o que vai permanecer. E, cara, eu acho que sem contar a AI, porque obviamente ia ter já, acho que o assunto mais falado, né, o tema mais tocado foi como as empresas precisam ser mais eficientes agora no curto e no longo prazo, porque o cenário completo do marketing mudou pra caramba. Então acho que essa visão de longo e curto prazo é algo pra gente olhar também. E Daniel, você sabe que você foi nossos 10% da coisa maluca, né? Que É aconteceu mesmo, com cara? vocês. Na época foi isso, você não sabe, né? Mas estava lá, finalzinho de ano, você entrou em contato. Os 10% estavam lá disponíveis ainda, não 10, né? Você quase pegou 11. Mas, foi mais ou menos essa mentalidade no começo. Óbvio, ó, funcionou, já não é mais Sim. hoje uma coisa maluca, estamos há 3 anos juntos. Mas o começo foi mais ou menos essa mesma mentalidade, pensando em empresas completamente diferentes, né? Uma startup É. como uma empresa, uma multinacional de tecnologia, era mesma E agora vocês estão mentalidade. com os 10%, deve ser 1% de coisa maluca do novo produto da Festa, né? Que a gente tá pilotando. Aí, ó. Sim, o serviço com a plataforma, o uso da plataforma de vocês para terceirizar, né, um pouco até nossas agências têm utilizado para fazer a gestão de todas as nossas Aham. produções de conteúdo e design, além do contrato que a gente já tem com a Eu Fester. ia até Foi puxar mais esse uma assunto. pontinha disso. Como que se iniciou, né, essa parceria? A gente teve aqui os bastidores de como que foi a prospecção e, né, a união dessas marcas, mas como que foi esse projeto, esse case que vocês construíram juntos? Até pra gente mostrar pra nossa audiência e, Claro. consequentemente, tenho até umas perguntas em relação a como encaixar no orçamento projetos como esse, né? No começo a história não foi tão linda, então foi um spam, Não não foi o foi uma LinkedIn. campanha multi-toque com 5 etapas, com Tá Personalização. 5 maluco, toques, com cara? ABM. É a realidade startup, ué. O começo eu achava Enquanto que era você mais fala, eu vou olhar no bonito. LinkedIn aqui pra Eu ver se ach eu não tô eu viajando. achava que o Mas vai começo era falando. mais lindo, com Pode multi-toques no ser que você tenha recebido LinkedIn. realmente uma mensagem no LinkedIn do Daniel. Vamos ver aqui. Não, e o LinkedIn, assim, para realmente chamar atenção, o que a gente recebe hoje em dia de mensagem no LinkedIn, no caso, na minha cabeça era LinkedIn, foi? Viu? Ó, tô com Aí, ó, memória melhor que a viu? sua. Não foi spam. O caso, Aí, eu ó. devo ter mandado um spam pro Cazu, porque eu falei, ó, 11 de novembro de 2020, a empresa não tinha nem começado, porque o start oficial mesmo foi em janeiro de Você não me contou isso 2021. na Aquela época, coisa, é? eu tenho um produto, aí era só um protótipo. É, exatamente. Ó, eu escrevi assim, bom dia, Rodrigo, tudo bem? O Ricardo me recomendou te chamar, É provavelmente verdade, se eu é o lembro. O Cazu é o CMO nosso CMO América Latina. É isso. Aí eu perguntei assim pra você: desenvolver todas as peças de comunicação e design acaba sobrecarregando o seu time, comprometendo o prazo, gerando ineficiência e altos custos? Olha, pitch ingênuo. Criamos uma assinatura de design que te ajuda com esses problemas. Não criamos porra nenhuma. Era só uma ideia e um PowerPoint. Tá vendo, gente? Ó, você, startupeiro, empreendedor, tá aqui, ó, um exemplo de como pode acontecer, entendeu? Ó, tá E aqui, minha ó. resposta, vamos falar? A sua resposta foi: Ou vamos Daniel, comprar? não quero mais ver a sua cara na minha frente. Oi, Daniel, tudo bem? Quero me mandar um e-mail pra combinar o bate-papo e meu WhatsApp é tal. Aí você espera um e-mail e um pedido assim, ah, não, vou marcar. Aí eu pensando com a minha cabeça de SAP, não, vai ter a pré-venda, vai ter Não, uma, mas Já é vai ter entra o uma que... prova de fundador da empresa. conceito, vai ter uma, aí depois Sei gera a como é, né? proposta, toda aquela estruturazinha de pipeline, né? Você gera o awareness, depois você vai para Uhum. o interesse, você gera a demanda, 3 meses depois estou tentando vender. Né? Ele marcou, falou, não, a gente tem 1 hora de apresentação. E acabou quase já assim, aí, vamos fechar, não vamos? Qual É, que é o assim. próximo passo? E fechou, né? Deu Show de certo. bola. Foi um processo rápido, agressivo, né? Uhum. E Mas como foi é que bom. foi esse projeto? Assim, eu não sabia muito que ainda no... Eu imaginei na época que estava no protótipo,
que ainda não. Ele falou também que ainda que estava no roadmap da empresa, ter uma plataforma, ter um serviço. Eh, Como qualquer outro serviço, quando você começa, você tem uma curva de aprendizagem. A Fester teve que entender o branding da SAP, como trabalhar, como os times trabalharem juntos. O trabalho fluía super bem no WhatsApp, na época era o WhatsApp, Era, a gente ainda montava um grupo de hoje. WhatsApp com a É. empresa e eles pediam as peças de design por lá, assim. É, Aham. exato. Ainda hoje a gente tem ainda o grupo de É WhatsApp, mais pra se apesar da falar, Mais né. pra plataforma, exato, comunidade. para ter esse acompanhamento. Tem outras ferramentas, né, que usam, às vezes as empresas usam, eu nem lembro mais o nome de ferramentas que usam para esse tipo de comunicação em projetos, mas para a gente na SAP funciona super bem o WhatsApp, a gente pede para ficar. É, Eh, então, tirando o comecinho ali de capacitação dos designers, todo o conhecimento das onboarding do equipes, do projeto. onboard, depois fluiu super bem. Aí já faz muito tempo. Eu acho que a gente começou num período reduzido, que era final de ano, se eu não me engano. Uhum. Se bobear, a gente fechou uns 3 meses para conhecer, e depois a gente já começou a fechar anual, o contrato anual. Eu não consigo fechar, e pensando em orçamento, meu orçamento é sempre anual. Eu não posso fechar na SAP contratos de 2, 3 anos. Então, por mais que seja projetos que a gente imagine que vão ser de longo prazo, eu tenho que todo ano acertar um novo contrato, acertar uma nova ordem de compra para consumir o budget do ano recorrente, né? Então, todo ano a gente está renovando, expandiu, né? Virou o que a gente começou no Brasil, a gente expandiu para a América Latina. Hoje já tem gente em toda a América Latina usando, inclusive México, atuando com a Fester. Nos últimos meses, a gente expandiu para abrir a plataforma para nossos outros parceiros, porque assim, a gente trouxe para a Fester quase todas as nossas demandas de design. Algumas coisas são eventos que às vezes são muito específicos, eventos grandes, normalmente já está no pacote da execução do evento da agência, o pacote de design, as produções, as impressões, o que seja. Aí os caras já estão acostumados e já estão drivando toda a marca do evento. Aí não faz sentido a gente trazer a Fester para esses casos, pelo menos não por enquanto. A gente depois pode ser que ele vai tentar me vender alguma É, coisa. saindo daqui vai ter. Exato. Mas, mesmo assim, nesses eventos, às vezes a gente fala assim: "Putz, preciso de uma arte para daqui 2, 3 dias, 4 dias", sei lá qual que é o nosso SLA atual. "Preciso de uma arte rápida". Se eu for pedir pra agência, vai demorar os seus 10 dias ali. Demora uma semana. Não vai demorar isso a gente pedindo para eles. Então, mesmo nessas questões, muitas vezes a gente está direcionando para Fester. A gente tem uma área ali no marketing nosso que é um partner marketing, né, que trabalha com os nossos canais, que vão fazer nossa revenda. Isso a gente já está expandindo o uso, para esse time também atuar com esses nossos parceiros, para drivarem conteúdos de co-marketing da Concur com esses nossos parceiros. Então, sempre está expandindo um pouco essa nossa atuação. Aí depois tem que ver para. A gente já falou disso, né? Tentar expandir para outros países, né? Sair da Por América Latina, favor. né? Um Ó, dia vamos a gente gravar tem que esse falar. momento. Tá gravado, Tá hein? Ó, esse A é gente gravado, tem esse que é o tá falar com o problema. Cazu. gravado. A gente tem que marcar um Vamos dia com o marcar alguma Cazu coisa. realmente para entender a melhor forma de drivar isso, mas pode ser também uma possibilidade. Com a gente flui super bem. Boa, boa. A Rock Content começou com vocês no Brasil e depois foi para os Estados Unidos, não foi? Ou foi A Rock vice-versa? Content foi engraçado. Eles começaram América Latina, Estados Unidos e depois Brasil. É mesmo? O Olha. Brasil Caramba. foi o terceiro. A gente teve o Approach, que a pessoa de digital nossa era que cuidava dos blogs, ela atuava América Latina. No Brasil a gente já estava coberto. E aí essa pessoa contratou a América Latina. Os resultados de acesso aos blogs foram muito positivos, assim, de questão do México, principalmente, virar top 2, top 3 global da SAP, Uhum. para chamar a atenção dos Estados Unidos, que contrataram separado, fizeram um contrato de blogs com eles. E aí no final já estava o contrato, já não tinha mais escapatória, né? Já falei, não tem como o Brasil também não atuar. Hoje acho que meu contrato é até maior que o do resto da América Latina. Mas começou desse jeito, foi o contrário. E vale É, para eles a propaganda que a gente fez agora, hein? porra, de Também. graça. E eu vou mandar uma mensagem pro Diego, mas enfim. É.
Cara, sabe o que eu acho que seria legal? Falar um pouco dos canais de aquisição, assim, que vocês usam lá. Da onde vem a receita da SAP, como você chega nos clientes e tal, não sei. Toda essa Uhum. estratégia, né? É. Então, assim, pensando nos canais, Só, é, só uma coisa antes. claro, Explica o que é a Concur, porque pode ser que tenha gente que tá. não saiba, porque não Boa. é a SAP, é uma Então, Essa empresa que a é SAP uma linha comprou. de negócio da SAP. isso. Assim, a SAP, uma empresa de 50 anos, alemã. Eu tô há quase 15 anos na SAP, totalmente contrário à cultura startup, né? Tô há 15 anos lá. Caraca. Mas assim, a minha cabeça, eu sou muito de inovação, tenho um perfil mais agressivo, apesar de estar muitos anos na Concur também já, mas sempre buscando novo, buscando parcerias novas, tentando fazer coisa diferente. Acho que é um pouco a cabeça de quem está no mundo corporativo. Eu gosto de onde eu tô, eu gosto, óbvio, eu não estaria lá tanto tempo, mas eu não fico tranquilo de estar sempre fazendo a mesma coisa. Então a Concur tem um pouquinho dessa característica de ser uma startup dentro da SAP até pelo nosso suporte. Então a SAP, empresa alemã de tecnologia lá, tem 50 anos, está 30 anos no Brasil. hã, é uma das maiores empresas da Alemanha. Em 2014, a SAP comprou a Concur numa estratégia que a SAP estava de expansão do portfólio, de trabalhar com novas linhas de negócio. Então, a SAP adquiriu plataformas para recursos humanos, plataformas para marketing, e a Concur foi uma dessas aquisições, foi uma das maiores aquisições que a SAP já fez até hoje. A Concur é uma empresa americana de Seattle, que também já tem 30 anos no mercado. Lá, considerando o market share global, a gente está falando de mais ou menos 70% de market share a Concur tem mundial para gestão de viagens e reembolsos. Então, esse que é nosso business. Trabalhar toda a jornada do viajante corporativo. Então, a Rafa tem que fazer uma viagem para, sei lá, para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para onde quer que Uhum. seja. A Rafa vai ter ali o aplicativo como se fosse falando da forma mais simples, como se fosse um Booking.com da empresa. Então tá lá seu Booking.com, você escolhe lá seu voo, seu hotel, se vai querer alugar carro ou não, faz as reservas e aí começa a jornada desse viajante, né? Então no antes, na hora da compra, pode ter também a gestão do budget, né? Então a empresa tem um budget alocado para viagens corporativas ou para despesas, cada área tem seu budget alocado, então isso está ali alocado, está dentro do budget, está dentro do seu perfil, empoderando o viajante. Acho que isso é uma coisa importante. O viajante tem que se sentir empoderado. Não tem, a gente é contra, por exemplo, ficar aquelas cadeias de aprovação. Se a pessoa está fazendo uma coisa que é certa para o business dela, para o business da empresa, eu tenho que confiar no meu viajante. Então vai estar disponível ali. A nossa proposta é que ele consiga buscar uma viagem. Se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu estou indo numa viagem que está aprovada e que tá alinhada com o meu gestor, eu posso buscar. Não preciso ficar pegando 30 aprovações por sistema e perdendo prazos, etc. Então, passou pela requisição da viagem. Aí a gente vai para o durante, né? Na hora que a gente já está viajando, então você está acompanhando o viajante. Você está lá estava em algum local que acontece, por exemplo, quando teve a pandemia, a gente tinha funcionários que estavam em fora de casa, fora dos seus países. Como que eu vou cuidar desses viajantes durante? Então a plataforma gera alertas, sabe onde está cada um dos funcionários para a empresa conseguir identificar e cuidar deles. E o pós, você voltou, você já está lá, já tirou as fotinhos da sua viagem, os recibos. Então tá lá, eu saio para almoçar com o Daniel, tiro uma foto do recibo do almoço, isso automaticamente ele tem um OCR que lê as informações, coloca num relatório de despesas e isso já vai para reembolso do funcionário. Legal. Então essa jornada toda que é gerenciada dentro do Concur. A Concur está desde 2017 no Brasil, eu estou desde 2018 com a Concur, cuidando do marketing, e essa é a nossa jornada, essa é a Concur. E como que vocês trabalham os canais, né, de Certo. marketing e Uhum, principalmente como que você olha para a eficiência desse marketing, né, desses sim. canais, que eu acho que isso é um ponto interessante de a gente trazer. Então, assim, pensando nos canais, a gente atua no marketing digital, a gente tem toda uma estratégia de awareness ali que a gente faz e geração de demanda. Obviamente, a gente sempre está tentando trabalhar a geração de demanda, então tem muitas redes sociais, Para vocês é difícil LinkedIn, gerar demanda direta por mídia paga, né? Assim, muito, de conversão. É muito mais awareness de marca do que muito, conversão. muito, porque Chega a algum lead pessoa por forma? chega, É, chega. chega, Mas é tudo desqualificado ou chega. não? Muita empresa, às vezes muita empresa que não tem o perfil para estar Não tem fit. contratando. Quanto uma empresa precisa gastar por ano em viagem para fazer sentido usar SAP, por curiosidade, a Concur?
Então, por viagem, eu sei, assim, a gente tem mais a questão de, às vezes, porte da empresa, faturamento, 200 milhões, 300 milhões. É porque, às vezes, uma empresa tem gasta menos com viagens, mas tem um perfil de poucos funcionários que usam muito a viagem. Uhum, sim. Empresas de serviços, por exemplo, tá todo mundo em campo, consumindo e tendo despesas. Então, acaba tendo mais esse perfil, muitas vezes por indústrias, né? Varejo é bom, a gente atua muito forte, educação, serviços financeiros, manufatura, são algumas indústrias que a gente atua bem forte. Mais ou menos um faturamento desse, pelo menos uns 200 milhões de dólares de faturamento, para começar a ter, a empresa começar a conseguir justificar ter uma tecnologia dessas. E aí Desvirtuei o assunto, a gente tava falando não, de... aí voltar para os Vai canais, complementando os né? canais, os Voltar para canais. os canais, assim, LinkedIn pra gente principalmente, a gente não Legal. investe praticamente em outras mídias sociais, não faz sentido pra gente investir no Instagram. B2B, né? Eventualmente a gente investe alguma coisa muito pequena em Instagram para fazer alguns testes, mas o foco principal é no LinkedIn, em e-mail, tentar, e cada vez mais com a ABM tentando fazer coisas E personalizadas. para quem não sabe, a BM é Account Based Marketing, né? Isso, Que é uma estratégia de marketing baseado nas contas, né, em grandes contas para essa exato. estratégia. Você definir 15, 20 contas com perfil de retorno de investimento maior e você desenhar. Eu acho que é o limite da personalização, né? Você fazer um plano de marketing específico para aquela conta. Sim. Vocês fazem a BM muito bem e há mais tempo do que esse termo virou popular, assim, né? Eu cuidei de ABM na SAP em 2015, Nossa, acho. nem se falar. Eu acho que eu cuidei de ABM em 2015, fiz curso, aí teve esse salto que eu fui para Concura, aí esqueci do assunto. Aí Aí depois nos últimos voltou. 2, 3 anos a gente começou a implementar mais forte a partir do meio para o final do ano passado, e esse ano tá bem forte Tá esse rolando assunto, legal. porque tá rolando legal, ainda é um desafio de execução. Acho que de execução que eu digo, porque quando você fala que é um plano de marketing para conta, você tem uma pessoa que nosso time não é grande, empresas de tecnologia de multinacionais, os times de marketing não são tão grandes, porque a gente tem uma áreas de shared services que prestam muitos serviços para a gente. Então, Uhum. por exemplo, desenvolvimento de conteúdo, de campanhas, eu recebo tudo lá de fora, eu só dou opt-in e opt-out. E aí os caras localizam para a gente. Então, eu não tenho essa estrutura. Aí o que a gente tem design, a gente trabalha com vocês. Então, são poucas pessoas. Na hora que eu defino um plano de account-based marketing, sei lá, eu tenho um ABMer, né, que a gente chama. Essa pessoa vai cuidar, que já cuida de outras coisas, por enquanto, no começo, vai cuidar de planos para. A gente começou com 6 contas, então são 6 planos de marketing. Aí o desafio é planejar, acompanhar e executar. Então a gente ainda está no desafio de pegar a tração Uhum. para fazer com que esse negócio realmente ande e A alavanque e lista não de seja. ABM de vocês são 6 contas? A gente começou 6 com empresas que 6 vocês... para escalar para 15 e na última fase umas 30, 40 É. contas. O ideal, assim, dá para você padronizar. Na hora que você passa para fazer um negócio one to few, você consegue padronizar. Fala, todo mundo que é varejo faz isso, só muda o nome, nome da pessoa, nome da empresa e tá tudo lindo. Dá para escalar, mas pelo menos eu gosto mais De uma de uma coisa profundidade one to com. one cada vez mais com muita personalização. Eu prefiro. Aí na minha cabeça é que um cara consegue dar conta de 6, 10 no máximo. Uhum. Porque senão você começa a ser uma pessoa que só fica cuidando do passado. Fala assim, semana que vem tem um evento, ó, será que essa conta tá lá, os caras dessa empresa estão participando? Aí dá um X. Tá, Uhum. mas e aí, e o futuro? O que vai acontecer? Como você está planejando para realmente você ter Se não virar múltiplos tipo uma planilha de RSVP, né? Exato, Tipo, você vai... exato. Sabe Fica o que eu só acho que vale a pena a isso. gente falar aqui? O que é ABM em um minuto, né? 2 minutos, né? Uhum. A gente... O marketing na história do B2B sempre foi uma tentativa de falar com um monte de gente ao mesmo tempo e o maior número possível de pessoas. O ABM é exatamente o oposto. É você escolher 15 Uhum. empresas com 30 pessoas que você quer muito fechar, muito conquistar e através dessa lista você programar ações de alta personalização para atingir aquelas pessoas ou aquelas empresas. Uhum. Então, uma landing page específica com a foto, às vezes, daquela pessoa ou daquela empresa. Um evento em que vai ser super petit comité com pouquíssimas pessoas e conversar diretamente com elas. Um convite Uma especial para aquela exclusividade. pessoa, né? Exato. E por coincidência, o primeiro episódio do podcast, lá em 2021, foi com o Uhum. Felipe Spina.
Falando de Legal. ABM, então lá em Vocês 2021 a gente falando. usam eles, né? Usa também. Aí a Maestra, fica um abraço aí Maestro tá com a pro, gente. pro Espina. Olha lá, Espina, propaganda pro Espina É, também. A gente já propaganda fez pro várias Espina. propagandas hoje, hein? Tá É, muita depois eu vou mandar o propaganda. boleto pro pessoal. Pode Muita mandar, propaganda hoje. boleto E todo aí, mundo. e ele fala muito disso, né? Porque o inbound marketing, enfim, as outras estratégias é você pegar, tacar uma rede, né, de pesca nos peixes. E a ABM ali, o arpão é bem É o aquelas sniper. contas, né? Sniper. Então, isso é uma estratégia que muitas marcas estão trabalhando, né? E aí, pra pensar na execução, é aquilo. Se a gente, ali na... Aí pensando já, Espina, que a gente aprendeu, já tá falando o que você fala, eu vou escolher uma conta. Para chegar nessa... Para trabalhar essa conta, eu vou tentar falar com 10 pessoas dessa empresa. Para gerar uma reunião, vou precisar de uns 30 toques, umas 30 tentativas, que vai adicionar no LinkedIn, o mais básico, definir a base, entender quem são as pessoas, adicionar no LinkedIn, mandar uma mensagem, mandar um convite de evento. Então você vai somando essas ações que ao longo do tempo geram um esforço de execução também. Então esse é aquilo que eu estava falando, esse é o desafio. Então, esses 10, 15, 20 toques para chegar numa reunião é o ABM, 10, 20 toques personalizados. Eu gosto mais que seja extremamente personalizado, que eu acho que chama mais atenção e puxa mais a expectativa da pessoa. Uma vez eu recebi um convite para uma reunião, que era um copinho, coisa simples, era um copinho do Starbucks com meu nome. Ó, vamos tomar um café no Starbucks? E tava com esse copinho com meu nome. Eu falei, ó, esse aí é uma mensagem, acho que foi LinkedIn. Foi essa, é uma que eu acho que achei legal, acho que eu vou responder. Porque assim, na época, inclusive, o cara não devia ter tecnologia para botar lá ó, 15 nomes e o software ficar gerando Sim. copos com o nome de todo mundo. Eu acho que o cara foi num Photoshop da vida e ficou escrevendo. Falei, não, isso a pessoa se dedicou e realmente se Não interessou tinha aquela para... IA já. Exato, é a coisa mais simples. Até hoje em dia é fazer vídeos, né? Você pode usar um deepfake, fazer um vídeo e botar o cara falando 50 nomes de uma vez só. E gera 50 vídeos e você distribui por uma ferramenta. Mas é personalizado. Então, a gente tá botando bastante esperança e expectativa na questão do ABM. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, até de curiosidade. Você entra também no circuito do ABM? Tipo, quando Tem que precisa. entrar. É, Eu o acho que que tem você que faz, entrar. assim? Você, Assim, pessoa no meu física. caso, como execução dentro de uma estratégia, É, Ou no meu comunicação mesmo com caso, o próprio a É, gente você não entra, bota a mão tem... suja a mão ali no negócio. No meu caso, a gente não é o público e o target da Concur falar com marketing. Então, se fosse, eu acho que eu deveria entrar mais. Então, eventualmente, se tem algum contato meu no LinkedIn, a gente vê que eu sou contato daquela conta no LinkedIn, eventualmente eu posso ser usado como ferramenta para aproximar e fazer esse contato. Mas, como a gente fala com finanças, por exemplo, uma ferramenta é o CFO da SAP, falar com o CFO dessas contas, desses clientes que a gente quer falar. Ele é uma ferramenta para a gente. O cara de compras, que é outra pessoa ali que a gente fala com viagens também, a pessoa de tecnologia também. Então, eles também são ferramentas para chegar. Você tem, por exemplo, na Fester, se você tem um CMO, ele pode ser um toque dentro dessa estratégia de ABM para chegar nos diretores de marketing para fazer esse approach. É um toque que você precisa. Você vai ter um evento, quero levar 10 CMOs dessas contas estratégicas, bota esse cara para mandar mensagem e Sim. convidar também. Acho que faz A gente parte tá do fazendo uma papel. estratégia de ABM agora. Eu tô atrasado nesse to-do, mas eu tenho que chegar em casa e Fala no mandar um monte de backlog. mensagem no LinkedIn para um monte de gente. E a gente tá até testando uma das primeiras estratégias de ABM aqui da Faster, que é um evento chamado Scale Faster, em que a gente vai trazer líderes CMOs, líderes de marketing de grandes startups, scale-ups, empresas que estão crescendo pra caramba, unicórnios, para ouvir um pouquinho de uma mesa redonda de duas pessoas muito especiais pra gente, o Cláudio Franco, que foi CMO do Gympass, e o Marcelo Gonçalves, que é fundador da Domo, para falar um pouquinho sobre o que os fundos de VC esperam dos times de marketing, ou esperam das máquinas de aquisição dessas startups e como esses resultados se influenciam numa possibilidade de um novo aporte, coisas do tipo. Que é muito legal, porque, pô, você é um gestor de marketing de uma empresa que fez várias rodadas de investimento. Você tem várias metas para serem cumpridas que, obviamente, os fundos de VC investiram na empresa, contando que isso seja alcançado, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho com uma pessoa que já esteve desse lado, né? O Gympass
o Cláudio, que foi CMO do Gympass, captou já centenas de milhões de dólares de Gympass naquela época, e o Marcelo, que é investidor, e eles iam trazer um pouquinho desse olhar, assim. Legal. E esse evento vai ser um evento fechado para algumas pessoas ali que a gente convidou, mas o vídeo vai estar disponível depois do evento para quem quiser consultar também. Então acho que é legal. Eu não sei se o podcast vai ter saído antes ou depois, Mas mas vamos fica... divulgar aqui no link da descrição. O link pode ser ou para já baixar o vídeo, ou o link pode ser para se inscrever. É isso. Boa. E eu acho que a gente falou, conectou muito as estratégias de marketing, a eficiência desses canais e também com orçamento, e também falamos de startups. Como que as startups podem se encaixar nos orçamentos das grandes empresas, que é um desafio de todo startupeiro, empreendedor que tem um produto a oferecer para as grandes empresas? Quais são suas boas dicas e práticas pra gente? Assim, acho que um dos desafios principais, acho que eu já vi até o Daniel falando disso no LinkedIn, é o cadastro, né, dessas empresas, né? Tem Passar esse por desafio. por essas Eu etapas. fiz um post revoltado como ninguém resolveu ainda o problema de cadastro de fornecedor em grande empresa. Cara, porque é bizarro. é que eu É. não posso falar que a gente usa o Ariba, né? Que é da SAP, né? É que o Ariba é muito bom, gente. O Ah. Ariba é muito bom. É a exceção, tá bom, pessoal? Esse é excelente. Mas Enfim. brincadeiras à parte, ele fez o. Eu vi ele comentando isso. A primeira coisa, obviamente, é chamar atenção e mostrar que você tem um serviço que traz retorno para as empresas. Nem todo mundo é tão rápido, tipo, aceita tão rapidamente investir e tomar um risco de falar, vou investir numa startup em 5 dias. E 6 dias já estava tentando cadastrar a empresa internamente. Então você tem que ter um produto que se diferencie, que acho que traga algo inovador, mas que gere retorno no investimento, redução de custos, eu acho que é uma das coisas que mais chamam a atenção. Fala assim, ó, vou reduzir seu tempo, vou te entregar mais rápido, vou consolidar vários serviços que você tem, então você vai ter um custo comigo que hoje se resumia a 3 que você tinha. Se o valor não for explícito, a Exato. empresa não vai trocar de fornecedor. Não vai arriscar. Não vai arriscar. Não vai arriscar, porque no final acaba sendo, tem que ter, é uma tomada de risco também para a empresa. Que você vai responder pro teu líder depois se der Exato, merda. exato. A gente está sempre testando, e no nosso caso a gente está acostumado com isso, mas a gente sempre teve essa questão de ter um ar de confiança de que está falando com uma empresa que tem um serviço, uma proposta estruturada, tem um conteúdo pronto para te passar, para te ajudar nesse planejamento e nessa tomada de decisão. Então, acho que isso é fundamental para a startup. Além da questão dessa de cadastro, que muitas vezes é difícil. Às vezes tem solicitações num cadastro que a startup não tem. Tem empresas que pedem, você tem 3 anos, no mínimo 3 anos de mercado a empresa tem que ter. Eu já vi isso, a gente tem clientes que pedem isso. E a startup não vai ter. Às vezes tem compliance que não libera, que não autoriza esse tipo de coisa. Qual que é o histórico dessa empresa? A empresa não tem. Tem empresa que exige um seguro de... quando dá merda num projeto com o fornecedor, existe um seguro pra isso, né? Já teve um que solicitou um seguro de $1 milhão. Então. $1 milhão. Aí, cara, Meu obviamente Deus. você negocia no contrato e tudo mais. Eu nem sabia que existia seguro disso. Você tem que correr Se atrás. podia, será factível ali com o projeto, né? Você é louco. A gente tem cláusulas de compliance, às vezes, que tem essa análise, faz para análise de risco. E aí vem a questão do histórico da empresa que você está contratando, que você está querendo cadastrar. E aí acaba não passando. Sim. Então, quanto mais você passar de confiança e mostrar uma estrutura, mostrar um serviço consolidado, ajuda a justificar isso. Tem empresas que vão ser inflexíveis. Você não atende esses 3, 4 requerimentos, não tem exceção. Tá fora. E eu acho que, falando de uma pessoa que trouxe um serviço com uma certa inovação Eu e que até ia te vende perguntar para... isso, né? Algumas, agora dicas suas de que vende para grandes empresas. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, assim, se a startup estiver de fato começando, o fundador ou a fundadora precisam estar muito conectados ali na venda.
não tem como uma startup que está começando ou que está ali no estágio inicial vender para uma grande empresa sem ser o que a gente chama de founder-led sales, né? Que é vendas, estratégias de vendas e operações de vendas que são lideradas diretamente pelo fundador da empresa, né? Então, essa coisa de você criar uma confiança, que o Rodrigo falou que é super importante naquele decisor, é fundamental. Grandes empresas sempre vão ter um comitê de compras, ou você vai precisar passar por várias etapas, convencer várias pessoas. Então, o quão mais sólido você tiver nesse sentido de poder ter o seu time envolvido ali com a senioridade para poder passar por essas etapas é super importante. Paciência, né? Porque, cara, às vezes um ciclo de vendas para uma grande empresa. A gente tem uma vantagem do nosso, por vender para times de marketing de grandes empresas, é até um ciclo de vendas menor. Mas, Uhum. cara, se você for vender para, sei lá, o time financeiro de uma grande empresa, você vai passar ali 6 meses, dependendo do ticket, você vai passar Sim. ali 6 meses vendendo, né? Então, paciência e saber programar esse ciclo de vendas. E aí, uma vez que a startup escala e vira uma empresa maior e você precisa contratar vendedores, é muito importante que esses vendedores tenham a senioridade correta para lidar com aquele tipo de venda enterprise. Não adianta colocar um vendedor que só vendeu, por exemplo, para SMB para colocar e fazer uma venda enterprise, porque ele vai ter, ele vai ter muita dificuldade de conexão ali com o lead ou com a pessoa que tá comprando, né? Então, já enfrentei um pouco desses desafios ao longo do E tempo. E a essa visão de diferentes estruturas, né? Isso é sim, legal. essa questão que ele falou do fundador, acho que pra gente, 2 dos casos que a gente falou hoje foram isso, a própria Fester, a Maestro também, né, a gente Uhum. contratou e a venda foi grande parte conduzida pelo Spina. Além do conhecimento, óbvio, 100% do processo, da plataforma, do serviço que está oferecendo, essas pessoas demonstram paixão também pelo que tem, né. O brilho no olho, Tá né? exato, brilho no olho. Então você, para um começo, acho que faz muita diferença, porque você pega a confiança, você fala assim: "Ah, esse cara sabe o que está fazendo", e você ganha uma confiança a mais de, às vezes, tomar um risco. Então pra gente esses 2 casos, a Rock não, porque a Rock já é muito grande, né, acho que Uhum. já nem sei nos critérios de startup se a Rock nem deve ser considerada mais Acho uma que não. startup faz tempo, né. Mas os 2 casos com vocês foi isso, acho que os fundadores Legal. com brilho nos olhos, levando o seu business para o Fica a mercado. dica aí para os empreendedores e founders. Gente, adorei nosso papo. Galera, quem quiser acompanhar aqui o Rodrigo, o Dani e também assim, né, a festa é nossa patrocinadora, então acompanhem também a festa, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Galera, vamos marcar depois um próximo papo pra gente trazer Vamos mais lá. gente pra cá, né, conversar sobre marketing. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Quem quiser me seguir, sou Rodrigo Murad no LinkedIn. É só adicionar que eu aceito e a gente pode conversar um pouquinho mais também lá no LinkedIn. O pessoal vai prospectar você igual o Daniel fez. É. Ferrou, vai receber um Manerem monte de nas inbox. mensagens, né, Manerem, manerem nas manerem. mensagens de inbox, por favor. Rafa, obrigado pelo convite de novo. Prazer estar aqui, prazer patrocinar vocês, sempre muito legal. Perfeito. Galera, um abraço pra vocês, obrigada por assistirem até aqui e até o próximo episódio.